dia, Fábio Ribeiro. Já começou com uma notícia triste, Fábio. Mas eu me surpreendi que você trouxe essa notícia aqui, porque o Baião, ele normalmente não comenta esse tipo de assunto. Quero ver qual enquadramento você vai dar para isso aí. A gente de audiência, então a gente está entrando num nicho agora mais de Fofocas de casais tech. gossip, tech gossip. Tech Bom, gossip. eu tô lendo um livro, eu comprei um livro para a Bia sobre surf, Dias Bárbaro chama, uma biografia de um jornalista que morava na Califórnia e foi para o Havaí quando criança ainda. Ele conta todo o processo dele de introdução no Havaí, que é muito particular a vida ali, a miscigenação que existe, as culturas, enfim, a forma de iniciação que existe nas escolas, as gangues, o surf, o que significa o surf, como o Havaí se modificou ao longo do tempo por conta da exploração das indústrias extrativistas, como isso impactou a vida do estilo de vida, enfim, tudo legal. Tem uma página do livro que tinha uma coisa que me fez pensar sobre esse episódio, que eu vou chamar talvez de efeito borboleta, sei lá. Efeito borboleta. Exato. Tem uma parte que ele fala assim, né? Ondas surfáveis se formam da seguinte maneira: uma tempestade em alto mar agita a superfície e cria ondas capilares, ondulações desorganizadas menores e em seguida maiores que se misturam com vento suficiente em mares fortes. Aquilo pelo que esperamos em costas distantes é a energia que escapa dessa tempestade e irradia em direção a águas mais calmas na forma de espectro. É muito bonito como você descreve a formação de ondas derivadas de uma tempestade longínqua, né? E ontem a gente estava discutindo exatamente isso numa aula de inovação, né? Que surfar a onda é algo que as pessoas fazem e elas acham que isso é inovação. Quando, na verdade, a inovação é você antecipar a tempestade, né? Para que você saiba onde as ondas de fato vão, para que você consiga pegar, obviamente, a coisa na nascente, e quando elas virarem ondas, você já estava lá na base dela, você sabia onde a tempestade começou a ocorrer. Eu achei esse paralelo tão bonito em relação à formação das ondas derivando de uma coisa aparentemente ruim, uma tempestade, tendo todo aquele caos aleatório e que chega em algum momento em formato de onda, as coisas as pessoas pegam. E eu pensei muito no acaso, no aleatório, no efeito borboleta das coisas, e pensei nisso aqui também. A separação. Que eu te dei? Ô, Fá, você conseguiu ler o livro do Byung? Eu ainda não Olhos? Porque ele fala um pouco que tempo, no fundo, é uma decisão de você antecipar quando necessário e uma decisão de conseguir reconhecer quando você já antecipou o suficiente, você pode viver o presente. Então, eu acho linda essa metáfora, você não achou? E no fundo, eu acho que é um pouco isso, né? A gente oscila, e ele fala, a gente oscila entre momentos em que você está tentando antecipar o presente e momentos em que você está vivendo o presente. Ambos são genuínos e tá certo, mas você tem que tomar cuidado para não trocar um pelo outro, entendeu? É só de fato, uma lance, né? Mas aqui eu acho que esse evento dos dois é uma mini tempestade, digamos assim. Por quê? Mas isso é uma separação de um casal rico, branco, tal. Não, ok, faz sentido, mas o lance todo é que os dois têm interesses em comum, né? A reportagem fala muito sobre os termos da separação, amigáveis, enfim, é óbvio, né? Todo mundo que se separa nesse nível tenta passar uma fleuma de que a separação ela é amigável, e só que eles botam muito enfoque na forma como eles vão trabalhar. Eles vão tocar a fundação ainda de um jeito parecido. E a questão do Bill Gates também, da Gates, é menos a Microsoft. Eles estão muito mais engajados em como usar a fortuna gerada pela Microsoft, doada pelo Warren Buffett, nas causas da fundação. E a fundação é muito influente, né? Quer queira, quer não, a fundação Bill e Melinda Gates criou um novo jeito de se fazer filantropia, escolher causas, trabalhar as hipóteses da causa, fazer lobbies governamentais, o nível de influência que eles estabeleceram, os montantes que eles doam e a influência que eles provocam é gigantesco. E ao longo do artigo, eles vão descrevendo todo esse processo, como isso se deu, e eles descrevem que essa separação, em tese, pode criar um efeito, e aí eu digo o efeito da tempestade das ondas, porque a Melinda tende a ser mais progressista nas causas delas, né?
Dizem que ambos tinham um acordo pré-nupcial, então não se sabe como vai ser dividida a renda, mas aí fazem um paralelo com a divisão da renda que teve no caso do Jeff Bezos e da Melinda Bezos, não sei se ela chama Melinda. Não é Melinda, não é, não sei. Mackenzie. Quando o Bezos se separou da Mackenzie Scott, a Mackenzie Scott pegou a grana da separação, 36 bi, e ela fez doações cavalares de cunhos mais progressistas. O que quer dizer isso? Causas que envolvam ativismos dos mais variados. Então, especula-se que essa separação vai criar um efeito na filantropia de uma espécie de bifurcação. Bill Gates, obviamente, tende a ir para esses assuntos mais profundos, de impacto social mais denso, no sentido de causas climáticas, saneamento básico, biotecnologia, e a Melinda Gates, em tese, especula-se para o lado mais social. Então, eu quis trazer uma fofoca, mas eu quis trazer a fofoca decupada no efeito de que uma tempestade pode provocar uma mudança na forma de se perceber filantropia nesses aspectos de ativismo com alguém que tem muita grana e, notoriamente, tem muita capacidade de fazer boas inserções dessas granas, né, cara? E que talvez não fosse fazer, né? Se essa tempestade não acontecesse, talvez ela nunca tivesse, sei lá, ownership sobre esse dinheiro, ela não pudesse mandar nesse dinheiro. Concordo, Fábio. Fazer o surf, a aula de ontem, a Melinda Gates, você gostou ou não? Gostei, Fábio. E eu acho que reenquadra um pouco essa discussão, né? Quem lê o livro da Melinda é muito... Eu não posso negar que eu fiquei um pouco triste. Eu até te mandei ontem. Não sei se fui eu que te mandei primeiro, quando você viu, porque tava o maior bafão no grupo, tem um grupo de mulheres, e aí tava, meu Deus, eu não acredito. Tava nossa senhora, tava um buchicho. E eu acho que todo mundo foi muito num tom de reconhecer que talvez isso dê voz para a Melinda muito mais do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Ninguém tinha reenquadrado para esse lance de, cara, ela vai virar uma mulher poderosa agora, que não vai precisar orbitar as decisões de um homem poderoso, sabe? Então, não sei, ressignificou para mim. Gostei, Fábio. Acho que essa é uma estratificação válida e perfeita para o tempo que a gente vive, mas eu prefiro pensar na forma de duas cabeças. A gente ganha duas perspectivas muito legais de empreendedorismo filantrópico, digamos assim. Acho que isso que é legal. Gostei. Não tinha pensado por esse lado. Boas, vamos avançar, que aqui a gente tem um outro efeito borboleta. Esse artigo é do Wall Street Journal, e ele fala sobre algo que de fato é algo que acontece com muita frequência, né? Logo antes da pandemia, já havia um buzz ali, já havia uma expectativa sobre as health techs, né? As empresas que se dedicariam a usar dados, inteligência artificial e todo o avanço das tecnologias emergentes para criar soluções de diagnóstico de saúde, de qualidade de vida e aí por diante. A questão é que surgiu muita coisa. E aí o mercado, usando a lógica do surf, o mercado está flodado e assim, tem ondas de todos os tipos, as pessoas não sabem escolher as ondas, são redundantes, uma coisa chama a outra, criou-se, na verdade, um ecossistema de soluções que você já não sabe diferenciar em relação em funções que vendem produtos, que têm interesses comerciais, que têm conflito de interesse, ou que são de fato isentas, se elas reúnem as melhores informações. Enfim, você não consegue separar o que é publicidade de questão científica. O que tinha tudo para ser legal virou uma onda gigantesca e as pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra, não conseguem surfar as boas ondas. E aqui eu acho que é bem crítico isso, porque uma coisa são games, cara. Tem muito game. É legal, game é game não vai matar ninguém. Mas eu acho que está fazendo a mesma coisa com a educação, Fá. Exato. O dia a dia do professor tem tanta opção que ele já não sabe que aí a gente tem que juntar. A gente está encerrando uma turma de programação a lápis amanhã, né? 30 professores, muito legal. Uma das principais atividades do curso e dessa última fase da formação, Fá, é conseguir ajudar o professor a escolher o melhor formato para ele. As melhores ferramentas, os melhores recursos pedagógicos, porque hoje eu tenho tanta opção que eu literalmente me sinto inundado. Agora, e não me julguem mal, mas educação é uma missão muito importante, mas não é uma missão crítica. Eu tenho um pouco mais de medo dessa inundação na saúde, Fá,
Porque é um cenário de missão crítica, sabe? Que a gente chama em software, a gente chama são sistemas de missão crítica, que é, na falha do sistema eu tenho que ter 2, 3, 4 redundâncias, porque senão eu posso matar alguém. Missão espacial é missão crítica, saúde é missão crítica, embarcados de saúde é missão crítica. Então, para mim, é um pouco mais complexo saúde, sabe? Acho que a gente podia chamar esse episódio não de efeito borboleta, que acho que já chamamos, mas as ondas que se formam a partir das tempestades, sabe? Não tem aquele ditado, tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem as ondas. E a gente homenageia a Beatriz. Mas eu concordo com você, cara. E o lance todo, quando a gente vê o perfil de escolha das pessoas, a gente discutiu isso no Baião anterior, né? A gente citou o caso da Pfizer e da Johnson, das pessoas escolhendo pela Johnson por conveniência, o que faz sentido do ponto de vista de ciência comportamental, e que elas, de fato, ao escolherem pela Johnson, elas estão protegidas. É uma questão onde as duas opções são eficazes. Aqui, se as pessoas forem para o lado da conveniência no aplicativo, não necessariamente esses aplicativos que são mais convenientes são os mais interessantes para o lado da saúde, porque eles não passam por um julgo científico. E aí, né, você começa a ficar, tipo, reticente com novos testes. Foi um pouco medo disso, sabe? Você já testou tanta coisa que não deu certo, que quando chega uma coisa, você não consegue diferenciar, você já não tem mais autoestima, vontade, espaço, dinheiro para testar o bom. Ou você começa a usar toda aquela simbologia do marketing. Isso é só marketing, isso é só propaganda. Como a gente hoje vê as coisas e a gente desconfia se aquela empresa é sustentável, se aquela empresa é inclusiva, ela é diversa, a gente associa tudo aquelas táticas de marketing. Então, acho que tem um perigo mesmo muito, muito forte de que dessa tempestade venham ondas irregulares que façam as pessoas perderem a perspectiva de como surfar mesmo dentro de um oceano de opções de aplicativos. Vamos lá. Outra tempestade que criou ondas e agora estão querendo mudar o clima, né? Começou há um tempo isso já, né, Cá? Acho que você trabalhou no Vale do Silício um tempo, você pode falar isso com muita propriedade. As empresas estimulavam que as pessoas fossem plurais, né? Que elas trouxessem sua diversidade de opinião para dentro dos espaços. Sim. Isso foi muito interessante durante um tempo. De uns tempos para cá, começaram as fissuras. O Google começou a ter uma separação por conta das eleições do Trump e da Hillary, de democratas e de republicanos. As opiniões começaram a meio que se escalar, começou a criar uma fricção muito forte política de lados e lados da empresa, inclusive chegando ao ponto de demitirem uma diretora de IA, porque ela teria causas, em tese, questionando o status quo das decisões do Google, mais conservadoras, ou, enfim, coisas nessa linha. O Facebook também colocou algum tipo de mediação. Teve um evento do GitHub, onde um funcionário foi mandado embora e o GitHub voltou atrás. Teve vários eventos de empresas que tiveram que meio que domar e neutralizar esse debate político e social, essa polarização que está nas redes sociais para as empresas. E aí acaba algo que, em tese, modelou toda uma demografia diversa, virando uma espécie de problema para você gerenciar a produtividade. E aí, cara, as empresas estão dando meio que um cavalo de pau. O Basecamp, que é aquela empresa super moderna, tal, do trabalho remoto, está dizendo o seguinte: olha, a gente não gostaria mais que vocês trouxessem essas perguntas para o trabalho. E aí, cara, as pessoas reagiram de novo, falou, como assim? A gente vendeu isso como estilo de vida, a gente vendeu isso como um atributo de branding das nossas empresas, e agora vocês estão dizendo que a gente não pode fazer isso porque prejudica o trabalho. Então, agora eles estão começando a frear isso, e não só o Basecamp, cara. Google, Facebook, todas as empresas estão colocando políticas ou normas meio internas, do tipo, pessoal, dá uma segurada na onda. E a gente percebe que no Brasil isso nunca aconteceu. No Brasil as pessoas seguram muito a onda, né, cara? A gente não discute. Nos Estados Unidos eles estão tendo que voltar atrás porque isso está provocando algum tipo de abalo no sistema de produtividade das empresas. Que doido, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com uma tempestade pós uma onda, né? A gente tem essa tendência pendular, né? A gente vai muito para o extremo, aí a gente começa a perceber que também não é por ali, aí volta um pouco, aí vai. Então, eu acho que faz sentido a discussão. Eu, uma vez, talvez, Fábio, no fim de 2019,
Se a gente estivesse gravando esse baião, eu diria para você que eu não sei se eu concordo, né? Que eu acho que eu concordo com as tech companies de dar uma segurada, de não falar tanto de política e tal. Mas eu comecei a ler mais sobre filosofia, sobre política, e eu acho que não tem como dissociar a atividade produtiva de um ser político, sabe? A gente gravou um vídeo com o Facundo Guerra e eu lembro que ele falou assim, cara, se eu não quisesse ser um ser político na totalidade, eu não abriria uma empresa. E aí ele falou sobre a forma como ele escolhe todo mundo que trabalha com ele. O Facundo Guerra é o empreendedor da Noite Paulista, né? Então ele é dono do Bar dos Arcos, de alguns restaurantes. E ele fala assim: eu decidi que eu não ia separar o meu ser político do meu ser empreendedor. Então eu escolho quem vem trabalhar comigo e eu deixo muito explícito, tipo, cara, aqui a gente acredita nisso, 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 nisso. Você acredita nisso? Porque senão a gente vai ter dificuldade de conversar assim. Você tem outras oportunidades, então vá procurar. Aqui a gente acredita nisso. E ele falou que ele conversava sobre política na entrevista de trabalho. E que ele punha, tipo, a hostess, ele acredita muito em diversidade, não sei o que, ele punha a hostess que também pudesse conversar na fila sobre política com a galera, que fosse trans, que de alguma forma levantasse essa bandeira e tal. E eu acho que, no fundo, talvez ele tenha razão, assim, sabe? Tudo bem que essas empresas muito grandes é impossível você tornar isso homogêneo, mas eu acho que alguns valores viram culturais da empresa, sabe, Fá? Tipo, a Mastertech nunca vai ser uma empresa de extrema direita. Nunca. Não. Porque a gente não é assim, entendeu? Nunca passo para o lado direito, na França. Bem sutil, se der. Entende? Então, eu acho que algumas coisas são inegociáveis, sabe? Então, eu acho que tem grandes marcos. Eu acho que não precisa ficar explorando isso, talvez, essas grandes empresas, tal. Mas, por exemplo, e aí eu não queria falar sobre isso, mas já que estamos aqui, né? A nossa grande audiência, talvez a gente perca uns seguidores, mas é sobre você aceitar que uma executiva vai almoçar com o Bolsonaro e alegar que você não sabia, Fá. É difícil, né? Assim, complexo você virar para mim e falar assim, então, eu mandei lá a minha executiva, cara, alguma coisa tem e é genuíno. Eu queria que ela se aproximasse do presidente, eu queria que ela... Beleza! Só não vem me falar que você não sabia que ela ia almoçar com o Bolsonaro, sabe? Que o Bolsonaro é direita e que o Bolsonaro é militar e que o Bolsonaro... Sabe, eu acho que tem algumas coisas inegociáveis, Fá. Eu leio isso, cara. Essa é uma questão, e eu vou ser bem reducionista nela, ela é uma questão lógico-financeira. Né? Em algum momento, as empresas usaram esse discurso para atrair os melhores talentos. Perfeito. Atraiu mão de obra qualificada. Produziu com essa mão de obra qualificada. Acontece que pessoas talentosas, muito qualificadas, de opiniões fortes e que se expressem, elas são pessoas que precisam ser gerenciadas adequadamente, porque elas têm essa habilidade. Em dado momento, isso acaba virando algo que exige mais contorcionismo de gestão. Cuidado. Uhum. Mais cuidado. O que acontece é que essas pessoas, elas devem olhar agora e falar, calma aí, aquilo que há 5 anos atrás você vendeu como um ideal de vida e que valorizou sua marca, te aproximou de públicos novos, te colocou numa imagem de empresa à frente do teu tempo, hoje você teme porque o país e o mundo está tão polarizado que metade dos seus clientes talvez deixem de te comprar se você não dá uma mudada no discurso. E aí as empresas hoje, elas estão tendo que fazer isso não por convicções ideológicas, mas por convicções financeiras, cara. Se você hoje se declara pró-Trump ou pró-Biden ou Bolsonaro versus PT, você, de certa forma, ao declarar-se dessa forma, desse jeito explícito, você corre o risco de perder um percentual de pessoas ali que vão comprar o seu produto. Aconteceu isso ontem com a garota que está no negócio do Bolsonaro. E aí a minha questão é o seguinte, cada um pode fazer o que quiser da sua vida. Eu defendo o direito de todo mundo fazer o que quiser, inclusive de se juntar com um presidente genocida quando o país completa 400 mil mortos. Eu defendo, você pode ir. Agora, não vem me dizer que você não quer o disso. A Adidas, por exemplo, está sofrendo um impacto, um efeito rebote. Agora, o efeito rebote da Adidas é mais um meme do que um efeito comercial no Brasil. No Brasil, essas coisas não viram efeito comercial.
As pessoas não deixam de comprar na Adidas, as pessoas não vão deixar de comprar no Carrefour, as pessoas fazem piada. Agora, nos Estados Unidos, em tese, talvez as coisas, por uma questão de constituição cultural, isso possa se reverter em decisões de compra. Na minha perspectiva aqui é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado de saber usar discursos e saber que eles têm efeitos lá na frente. A tempestade que você provoca no mercado vai criar ondas. Você está afim de segurar essas ondas lá no fim? Você vai surfar essa onda, você vai se afogar, exato. Democratizar a tempestade e depois chegar na hora das ondinhas, não, isso aqui eu não quero pagar esse custo de uma onda ruim. Não, você vai ter que pagar também. Todo mundo vai pagar. Então, eu acho que tem essa questão que, para mim, é um modelo decisório. As pessoas decidem suas matrizes ali e elas precisam ser persistentes no longo prazo. Acho que tudo tem a ver com isso. Mas eu ainda acho que ter uma empresa é um ato político. Assim, desde que eu vi essa frase do Facundo Guerra, comecei a ler Jung. Cara, é complexo você pedir para a pessoa separar, porque isso faz parte um pouco dos seus valores. É o que aconteceu com a Melinda Gates. Eu não sei o que rolou da separação. Né? Ela, no livro dela, conta um pouco que não foi fácil, que o Bill Gates... Oi? Bill Gates estava jogando Xbox, ela não gostava. Ela conta um pouco que era difícil e tal, mas eu acho que tem um pouco... No longo prazo, essas decisões políticas, elas são complexas, elas formam o seu caráter, sabe? Então, eu acho que, assim, não dá para higienizar completamente, homogeneizar isso, sabe? Temos espaço para mais um assunto, não? Temos, se eu tiver que exportar, eu posso mandar para a equipe de edição. Tô brincando. Põe aí, Fábio Ribeiro. Põe mais um, pode pôr. É um assunto longo e eu não queria perder o time. Tá, então deixa. Então, vamos fazer que nem novela das 8, Fábio. Então, se você quer saber como a Apple tem 2 trilhões de razões para lutar contra a App Store, assista o próximo Baião. Apple Store, né? A questão aqui é o seguinte... É para o próximo Baião, não é? Não, é para esse. Vai falar? Então vai. Porque esse assunto está muito perecível. Pode ser que ele chegue no próximo Baião esvaziado e ele tem a ver com tempestades e ondas. Seguinte, a Apple Store é hoje um dos principais negócios da Apple, né? A Apple fez uma migração muito planejada de tentar diversificar riscos, de vender só dispositivos como celulares e computadores e também vender serviços, né? E o emblema maior disso é a Apple Store, né? Sua plataforma, seu ecossistema de aplicativos é um ecossistema extremamente sólido, consistente, desenvolvido nos últimos 12, 15 anos, e que, de alguma forma, ele tem chamado a atenção do mercado para o nível de condições, digamos, pouco competitivas que ele oferece para os desenvolvedores. Em resumo, é o seguinte, a Apple fica com 30% de tudo que se vende na Apple Store. Isso. Ela justifica que esses 30% são para oferecer um ecossistema seguro, privado, e a Apple tem mecanismos de testes onde as coisas que estão lá, de fato, passaram por um crivo de qualidade. Você paga $99 ao ano para manter o seu app lá. Então, para além disso, todos os apps que estão lá pagam $99. A Apple alega isso, que ela investiu em tecnologia de ponta, privacidade, segurança, credibilidade, construiu seu ecossistema nisso e ela acha justo reter 30%. Acontece que alguns players começam a discutir se isso é interessante, porque o que acontece é o seguinte... Isso começou muito com o Fortnite, com a Epic, que é dona do Fortnite, que é o jogo que tem mais de 100 milhões de usuários, um negócio absurdo, assim. Ontem, a Erika, que trabalha com a gente... O Alok joga. E a Epic, está uma empresa crescente e tal, ela, não concordo que, primeiro, as pessoas tenham que pagar, que tudo que as pessoas comprem, que as pessoas, para baixarem meu jogo, para jogar num aplicativo, num celular da Apple, no computador da Apple, tenham que pagar 30%, mas não só isso, todos os adicionais que você vende dentro do seu jogo, a Apple fica com 30%. Sim, tudo que é transacionado. Uhum. Fortnite começou a dar meio que um cavalo de pau, falou o seguinte, compra os add-ins, os plugins no meu site, porque você foge de pagar o preço da Apple e eu te cobro mais barato aqui. E aí o Tinder fez a mesma coisa, falou, olha, se você assinar o meu plano pelo
pelo celular custa $20. Se você assinar o meu plano pelo site do Tinder, pelo aplicativo do Tinder, pelo site, pelo website, você paga $15. E as empresas começaram a fazer esse tipo de diferenciação, o Netflix, o Spotify, o Tinder e tal, porque eles acham que 30% é muito, e a Apple... E aí teve lá as discussões no Congresso americano, e aí um congressista perguntou, o que impede a Apple do dia para a noite de aumentar de 30% para 50% essa taxa? Aí o Tim Cook falou, a gente nunca aumentou, desde que a Apple Store foi fundada. Enfim, qual que é o lance, cara? O debate que está ocorrendo agora no Congresso americano, que é um debate decisivo para a Apple, porque a Apple Store estima-se seja parte representativa da receita da Apple hoje. Não tem dados fechados disso. Esse artigo ele mostra um vídeo de 7 minutos explicando toda a montagem do modelo de negócios, o quanto isso é representativo. As margens da Apple Store são de 80%. A Apple tem margem de 70%. Eu acho, assim, eu acho justificável, é o modelo de negócio dos caras, mas 30% é complexo. Eu acho super complexo. E aí os grandes, cara, ainda tem como aguentar isso. Os pequenos, tem um depoimento de um cara aqui que tem uma empresa de, enfim, um aplicativo de produtividade. Ele fala, eu sou uma startup pequena. Imagina a gente, cara, a gente bota o nosso aplicativo na Apple, 30% que ele fica, eu não consigo contratar desenvolvedor, não consigo... O nosso aí. Consigo. Você deixa de investir no teu negócio para ele crescer. E assim, é um negócio que não... Os pequenos sofrem muito mais, né? O lance todo no Congresso americano é uma causa importantíssima para o futuro dos ecossistemas de aplicativos. O que se pede é que a Apple permita que outros ecossistemas possam ser vendidos só nos celulares da Apple, ou seja, não ter só Apple Store. Isso é para a Apple e para o Google, tá? Os dois estão sob análise. Que você tenha permissão de poder comprar coisas no seu aparelho da Apple que não sejam só da Apple Store, ou seja, diversidade de escolhas, que a Apple pratique taxas menores em situações onde isso se justifique, que ela crie situações onde ela não exponha esse método de cobrança para coisas adicionais, enfim, tem uma série de coisas que estão na mesa e que, em tese, tentam proteger essas empresas de uma concorrência que elas julgam irracional, injusta, desigual. Então, essa é uma das maiores tempestades que vai se dar no mercado de aplicações. A gente faz tudo isso hoje, a Apple e o Google controlam, cara, 95% das aplicações estão na Apple e no Google. Então, assim, esse monopólio, a forma como eles gerem essas lojas, impacta toda uma cadeia de desenvolvimento. Então, essa é a discussão da hora. Se houver alguma coisa aqui que impacta o modelo da Apple, é um efeito rebote gigantesco para a Apple, porque vai afetar a sua fonte de receita mais, enfim, pulsante no momento e mais crescente. É uma senhora tempestade. A gente tem que saber se posicionar para pegar essa onda, senão a gente vai se lascar. Eu separei 3 artigos. Separei o do Wall Street Journal, separei um da Associated Press, que fala aqui sobre como a Epic está invadindo o jardim murado da Apple. Falou que a Apple criou um jardim murado e que ela... Lembra que a gente usou essa figura de analogia no curso de inovação, né? Sim. A Apple criou um jardim murado e a Epic, que produz o Fortnite, está criando um ataque meio que contra isso. E a Apple rebate. O que a Epic está gastando de advogado, ela poderia ter investido em desenvolvimento e ela não valoriza o quanto a gente investe para tornar o ecossistema dela mais seguro. Enfim, tem discussões de lado a lado. Eu não consigo formular uma opinião e aqui tem aqui uma reportagem da Vox que eu traduzi. Eu vou passar as 3 como referência, mas esse episódio são as ondas que se formam a partir das tempestades. Uhul! É isso, Oliver. Bom dia!